Boa noite, queridos. Vamos tomando seu assento. Vamos começar mais uma terça-feira. É muito bom te ver aí, fico muito feliz. Creio que Deus tem algo muito especial para a gente hoje. Nós vamos dar continuidade na série sobre evangelismo, que nós começamos na semana passada. Se caso você não assistiu a série, a primeira ministração dessa série, te convido a acessar o YouTube. Vai estar disponível para você poder assistir e ser abençoado através da ministração. Obrigado, Elaine. Só vou dar uma pincelada em relação àquilo que nós falamos na semana passada. Na semana passada, a gente falou a respeito do coração de Deus pelo perdido. E eu decidi começar a partir desse entendimento, dessa compreensão, porque quando a gente pensa a respeito de evangelismo ou missões, a gente sempre vai pela perspectiva do ID, daquilo que é mencionado em Mateus capítulo 28, aquilo que é mencionado em Lucas 24, aquilo que é mencionado em Marcos 16, aquilo que é mencionado em Atos 1:8, e a gente acaba indo a respeito daquilo que é o ID de fato. Mas eu acredito que antes da gente começar a falar a respeito do ID, da grande comissão, a gente precisa entender aquilo que está por trás, aquilo que é o combustível, aquilo que é a motivação principal para que o ID aconteça. E é o coração de Deus. Porque quando nós conhecemos o coração de Deus, aquilo que Ele sente pelos perdidos, o que Deus pensa sobre as pessoas, o nosso coração é transformado. E a gente sai desse lugar de indiferença para um lugar de responsabilidade. A gente sai de um lugar de superficialidade com a eternidade das pessoas e a gente entra num lugar profundo, onde a eternidade das pessoas nos toca. A eternidade das pessoas gera em nós preocupação. Então, por isso, a gente fala de Jesus, a gente prega o Evangelho, a gente aproveita oportunidades para poder ministrar o coração delas e compartilhar a respeito daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E hoje, eu quero falar a respeito de um outro tema. E eu quero falar a respeito de ser filho, basta. E ao longo dessa ministração, a gente vai entender um pouquinho o que isso significa e por que isso tem a ver com o evangelismo. E eu já quero adiantar para vocês que não vai ser nenhuma ministração daquelas teológicas, profundas, nenhuma revelação nova. Você vai ouvir coisas que você já sabe. Eu vou chover no molhado. Mas eu acredito que antes da gente entrar em águas mais profundas, a gente precisa criar raiz. A gente precisa ter fundamento naquilo que é básico. Porque muitas vezes a gente quer ir para coisas profundas quando o fundamento ainda não criou raiz, não tem alicerce. E é justamente isso que Hebreus fala. Ele fala a respeito dos fundamentos básicos, ou seja, os princípios elementares da fé. Aquilo que a gente aprende no começo da nossa caminhada com Jesus. E vai passando os anos, a gente vai se esquecendo desses fundamentos. E a gente vai deixando de lidar com importância sobre eles. E eu quero falar a respeito disso hoje com vocês. Na semana passada, eu falei a respeito do coração de Deus e como uma visão do coração de Deus transforma a maneira que a gente olha para as pessoas, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas. Muda até mesmo a maneira que a gente ora. Uma visão do coração de Deus é aquilo que Ele sente. E eu acredito que através da mensagem da semana passada, de alguma forma o seu coração foi incendiado. E de alguma forma isso despertou em você desejo por aprender mais sobre evangelismo. E eu fiquei muito feliz que, domingo, alguns irmãos vieram falar comigo durante o culto e me disseram que foram muito desafiados, que conseguiram falar de Jesus durante a semana, e eles confessaram que já fazia muito tempo que isso não acontecia, mas foi tão natural e foi muito especial para eles, e eles queriam mais disso. Então, o meu desejo é que isso se torne uma realidade prática para nós. Que o evangelismo ele não seja tratado como um departamento da igreja, onde pessoas específicas atuam no evangelismo. Que o evangelismo ele não seja tratado como um horário e um lugar específico, um dia específico que a gente se reúne com a igreja e a gente vai para evangelizar.
mas que o evangelismo ele seja um estilo de vida, que a gente viva isso diariamente, nos nossos ambientes, no nosso contexto, e que a gente possa estar muito sensível para aquilo que Deus está falando, e poder comunicar o coração dele para as pessoas. E eu também falei na semana passada, a respeito de que se nós queremos ser ganhadores de almas, primeiro, a gente precisa ganhar essas almas em oração, em lágrimas, e sentir aquilo que Deus sente por elas, porque tudo começa nesse lugar secreto, em oração, com Deus, conhecendo o coração dele, e aquilo que ele sente pelas pessoas. E eu disse que vários métodos e estratégias que a gente usar, eles vão ser ineficazes, se não partir de uma visão do coração de Deus. Porque senão a gente acaba tratando as pessoas como número, para a gente ganhar. E não pessoas que têm sentimentos, que têm amores, que têm sonhos, que têm uma história, que carregam cicatrizes, que estão feridas com a igreja. Então a gente precisa entrar por esse caminho, onde todas essas barreiras religiosas, culturais, de alguma forma sejam quebradas e a gente consiga compartilhar o evangelho puro e simples com essas pessoas. E esse é o caminho, através do lugar secreto. E hoje eu quero falar algo que é o fundamento para a nossa vida. Porque se nós queremos queimar de amor pelos perdidos, se a gente quer ter propriedade para pregar o evangelho com ousadia, com paixão, a gente precisa primeiro entender que nós somos amados por Deus. E parece simples, parece óbvio, mas muitas vezes a gente lida com o amor de Deus como aquela experiência que eu tenho quando eu levanto a minha mão, entrego a minha vida para Jesus, eu me ajoelho, eu choro, sai remela do olho, quando é mulher fica com a cara cheia de maquiagem, sabe aquelas experiências que a gente tem quando a gente conhece Jesus pela primeira vez? Só que a grande verdade é que essa precisa ser uma experiência diária. Todos os dias nós precisamos ser visitados pela presença de Jesus. Todos os dias a gente precisa ser batizado no amor dele. Todos os dias nós precisamos ter encontros com Jesus, aonde nesses encontros ele vai nos fascinar por ele. Ele vai nos tornar apaixonados por ele. Aonde nesses encontros ele vai reafirmar o amor que ele tem por mim, a minha identidade de filho, a missão que ele tem para mim e o propósito que ele tem para a minha vida. Então é muito importante que a gente vá por esse caminho hoje, que a gente pincele algumas coisas sobre relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor. E a partir daí, o evangelismo ele flua desse lugar de conhecimento de Deus, de revelação de quem Ele é, de intimidade com Ele. Porque senão se torna apenas uma atividade religiosa. Senão apenas se torna mais um ministério que eu faço parte e eu preciso ir. Porque a igreja conta comigo ou porque eu tenho meu compromisso toda semana. Isso precisa fluir desse lugar de intimidade com Deus, de relacionamento com o Senhor. Porque se a boca fala daquilo que o coração está cheio, a gente vai transbordar aquilo que a gente está recebendo. Então o evangelismo ele vai se tornando algo natural, comum, não forçado. Não é aquele momento onde eu estou numa oportunidade com alguém, eu começo a roer os dentes pensando, como que eu vou falar de Jesus? Como que eu evangelizo? O que eu faço agora? Eu vou perder a oportunidade. A pessoa vai ser condenada, talvez ela não vai ouvir o evangelho. E a gente fica com aquelas crises e não consegue expressar e compartilhar de maneira natural aquilo que a gente está vivendo com Jesus no dia a dia. E é por isso que precisa fluir desse lugar de intimidade com o Senhor. Por quê? O id, ele vem depois do permanecer. Primeiro a gente permanece com Jesus e depois a gente vai. Isso é tão interessante e importante que os discípulos só foram enviados por Jesus para cumprir a grande comissão depois que ele permaneceu 3 anos com ele. Jesus ensinou a respeito do reino, Jesus ensinou eles a orarem, Jesus ensinou eles a expulsarem demônios, Jesus ensinou eles a ressuscitarem os mortos, curarem os enfermos, Jesus ensinou eles a ouvirem a voz de Deus, mas principalmente, Jesus ensinou eles a importância deles entenderem que eles eram amados pelo Senhor. Porque a partir desse lugar, a missão iria fluir com muita naturalidade. E pode parecer básico, mas isso é muito importante. E eu quero falar com vocês sobre uma passagem que está lá em Mateus 3,17. Ela é muito conhecida
E ela traz algumas coisas aqui muito interessantes para a gente. Eu vou ler na NVI, a versão que a gente está usando nas terças-feiras. Mateus capítulo 3, versículo 17. Muito conhecida, a gente já ouviu sobre ela muitas vezes. Passo a leitura. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outras versões, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E essa passagem, ela sempre me intrigou. Por quê? Porque Deus poderia ter dito assim: esse é o meu filho e a gente vai mudar o mundo. Deus poderia ter dito: esse é o meu filho e a gente vai longe junto nessa geração. Ele poderia ter dito: esse é o meu filho e ele vai fazer maravilhas no meio de vocês. Mas Deus não falou nada disso. Ele falou algo aqui muito simples para nós hoje. Mas para aquela geração, para aquilo que eles estavam ouvindo, foi escandaloso. Porque até aquele momento, Deus ainda não tinha se revelado como um pai. Para ninguém do seu povo. Eles viam Deus como o grande eu sou, como Deus todo-poderoso. Eles viam Deus como Elohim. Eles viam Deus como o Criador dos céus e da terra. Eles viam Deus como o provedor e vários outros termos que é usado na Bíblia para se referir a Deus. Mas eles ainda não tinham ouvido de Deus como um pai. E Deus diz para Jesus aqui: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. E essas palavras de Deus a respeito de Jesus foi aquilo que trouxe fundamento para aquilo que ele ia viver nos dias, nos meses e nos anos posteriores no seu ministério. E isso é muito importante, porque se a gente não tem uma identidade definida, o espelho muitas vezes vai definir a nossa identidade. O pecado muitas vezes vai definir a nossa identidade. As pessoas muitas vezes vão definir a nossa identidade. O mundo, muitas vezes, vai definir a nossa identidade. Talvez o sucesso defina a minha identidade. Talvez o fracasso defina a minha identidade. E o que é importante para nós é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Aquilo que Ele declarou sobre nós. É a nossa identidade de filhos. De filhos. A vida de Jesus, ela mostra para nós a importância da gente estar com Deus no secreto. Poder ouvir a voz de Deus. Eu acho muito interessante que a Bíblia ela não dá muito relatos a respeito de como era o secreto de Jesus. Ela diz que ele saía para orar, que ele se retirava para estar com Deus, mas ela não dá muito detalhes de como era a sua vida de intimidade, de devoção com Deus. Mas eu acredito que quando Jesus estava no secreto com o Pai, Deus estava reafirmando para ele: você é meu filho. Essa é a missão que eu tenho para você. Sabe, isso é muito importante. Porque filhos não precisam ser reafirmados pelos outros. Eles são reafirmados pelo próprio Pai. Aquilo que o Pai diz sobre nós é o que nos reafirma, é o que nos valoriza. Filhos não precisam ser aplaudidos porque eles têm sucesso em alguma área. O Pai nos afirma. Sabe, muitos problemas que a gente enfrenta no nosso contexto como igreja sobre divisão, competição, todas essas coisas vêm pelo fato de que muitos não sabem a sua identidade. Então, quando eles não são aplaudidos porque eles estão fazendo certo, eles facilmente ficam bravos. Quando as pessoas não notam o esforço que eles estão fazendo, a liderança que ele está exercendo, os frutos que ele está tendo, rapidamente ele fica chateado. Porque ele precisa constantemente que alguém diga assim para ele: você está indo bem. Que alguém bata nas costas e diga: é isso aí. Parabéns, seus frutos estão sendo evidenciados. E o que Jesus está mostrando para nós? Que filhos não precisam ser reafirmados pelos outros, porque o Pai nos reafirma. É o Pai quem declara a nossa identidade. É o Pai quem declara a nossa missão, o nosso propósito. É Ele quem reafirma quem nós somos. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a gente se depara muitas vezes num contexto com alguns irmãos que andam com Deus, que são muito intensos, que vivem coisas poderosas. E de repente eles se desviam, eles se afastam, eles saem da igreja, eles já não estão mais em nosso contexto. E quando você vai entender o que aconteceu,
Na maioria das vezes é isso. Na maioria das vezes, não falaram comigo, não me cumprimentaram, não notaram o que eu estou fazendo, não valorizaram a maneira que eu estou servindo. E quando isso acontece, a gente está sendo levado por aquilo que as pessoas podem reafirmar sobre nós, e não por aquilo que Deus diz. Isso é muito importante. É isso que vai nos manter nessa caminhada com o Senhor. E por que eu falei que o evangelismo ele precisa fluir desse lugar? Porque filhos, eles querem cuidar das coisas do Pai. Filhos estão mais preocupados com a vontade do Pai. Filhos estão mais preocupados em agradar o coração do Pai. Filhos se importam com aquilo que é importante para o Pai. Então, se o desejo do Pai é salvar, o desejo do filho é que isso aconteça. Se o desejo do Pai é curar, o desejo do filho é que pessoas sejam curadas. Se o desejo do Pai é trazer restauração, libertação, esse é o desejo do filho. Ele vai se mover naquilo que agrada o coração do Pai. Entende? Tudo isso precisa fluir da nossa identidade de filho. O reino de Deus precisa fluir de nós, na nossa identidade de filho. Porque a gente não faz coisas para Deus, para nos tornarmos filhos, para sermos aceitos ou amados. Nós somos amados. Ele nos aceitou. Nós somos filhos. E a partir daí, a gente vai servir com intensidade e fazer aquilo que Ele deseja. Porque nós somos filhos. Percebe? Pode parecer muito simples isso. Mas muitas vezes, isso não é o fundamento da nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes isso não é o fundamento pelo nosso motivo de servir, de discipular, de fazer as coisas. E quando esse não é o fundamento, a gente não chega muito longe. E por mais que a gente tenha resultados, ainda assim a gente pode ter fracassos lá na frente. E esses fracassos não só vão nos afetar, mas vão afetar também aqueles que estão debaixo da nossa cobertura, que andam com a gente, que estão debaixo da nossa liderança. Então, se nós queremos tocar vidas, se nós queremos fazer com que o reino de Deus toque vidas através de nós, se nós queremos ver o evangelho sendo demonstrado com poder, alcançando as pessoas, precisa fluir desse lugar de intimidade, de revelação da nossa identidade com o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês um outro versículo, está lá em João 17. João 17, versículo 6 e versículo 8. Olha só o que Jesus nos ensina a respeito disso. João 17, 6 a 8. Eu vou ler primeiro e depois eu vou enfatizar aquilo que Jesus está enfatizando com mais força, para vocês entenderem. Ele diz assim: eu revelei o seu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti, e creram que me enviaste. Olha como Jesus enfatiza o Pai em todo momento aqui. Ele diz assim: manifestei o teu nome, eram teus, todas as coisas que me deste, dados provém de ti, palavras que me deste, vim de ti, tu me enviaste, vou voltar para ti. Olha o amor e a devoção que Jesus tem pelo Pai, em todo o tempo. Ele apontando para o Pai, em todo o tempo, ele mostrando que o Pai é o responsável pelo aquilo que está acontecendo. Em todo o tempo, ele mostrando que ele está nessa condição onde ser filho basta. Onde ser filho é o ápice que a gente pode chegar. Entende? É o ápice onde a gente pode chegar. O nível máximo de intimidade com Deus é ser filho. Às vezes a gente quer chegar longe no ministério. Isso não vai nos tornar filhos, nós já somos. A gente vai chegar longe porque Ele já venceu. A gente vai dar o nosso melhor porque Ele conquistou para nós. Porque nós nos tornamos um com Ele. Porque Ele nos adotou. Porque nós somos dEle. Porque Ele nos ama.
porque Ele nos deseja, porque o seu coração acelera quando Ele olha para nós. Cara, isso é muito especial. Jesus está em todo o tempo enfatizando o Pai no seu ministério. É o Pai. Olhem para o Pai. Não sou eu, é o Pai. Eu manifestei o Pai. É o nome do Pai. É a glória do Pai. É o Pai quem está fazendo. Através de mim. Cara, isso me constrange. Eu acho muito interessante que em Mateus 26, 52, nós temos aquela cena onde Jesus está orando no Getsemane e vem Judas com alguns guardas para prender Jesus. E aí começa uma discussão, os guardas pegam Jesus, de repente Pedro saca aquela espada e ele decepa a orelha daquele homem. Um dos guardas, a Bíblia diz que o nome dele era Malco. Jesus de repente para tudo e fala, não Pedro, guarda isso. Porque se você embainhar a espada, por ela você vai morrer. E quando a gente vai olhar em João 18, 11, pela ótica de João, aquilo que Mateus não colocou, João coloca. Jesus, ele reforça dizendo, por acaso eu não beberia o cálice que o meu Pai me dá? É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você não está entendendo. Essa é a vontade do Pai. Eu não brigo com a vontade do Pai. Entende? Ser filho basta. A vontade do Pai é suficiente. Desde que o Pai seja exaltado, está tudo certo para mim. Cara, isso é muito especial. Porque quando eu olho para Jesus, Ele nos mostra exatamente o que é ser filho. E é entrar nesse lugar onde ser filho basta. Sabe, ainda que a gente não tenha um ministério, ainda que a gente não flua nos dons, ainda que a gente não alcance muitas coisas, ainda que o nosso nome não seja conhecido, ainda que a gente não ganhe muitas vidas, ainda que muita coisa não aconteça através de nós, ser filho basta. Ser filho basta. Ser filho basta. Em Marcos 10, 18, nós temos aquele jovem rico que chega para Jesus perguntando para ele o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E antes ele chega e diz assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus olha para ele e diz, por que você me chama bom? Bom mesmo é meu Pai. Olha o que Jesus está mostrando para nós. Não importa se me chamarem de bom, bom mesmo é o meu Pai. Ele é bom. A vontade dele basta. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Isso precisa vir com força no nosso coração. Entender que esse lugar de devoção, de intimidade, de ser dele, é suficiente. Ele nos tem, nós temos ele. Como dizem cantares, eu sou do meu amado, e ele é meu, e os seus desejos são por mim. Uau! Isso é muito especial. Se a gente não crescer nessa compreensão, a gente não vai poder chegar muito longe, sabe? A gente não vai conseguir tocar muitas vidas. Porque se Jesus não nos fascina, se Jesus não nos apaixona, se quando a gente fala sobre Ele, o nosso coração não acelera, os nossos olhos não brilham como no começo, se a gente não fica estupefato, boquiaberto com quem Ele é, dificilmente a gente vai conseguir repartir com as pessoas isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui gosta de açaí? Quem aqui diz que açaí tem gosto de terra? Agora eu vou fazer uma pergunta óbvia. Vocês já comeram terra? A Rita falou que já comeu terra, então ela tá isenta, ela sabe, ela entende o que é terra. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque eu vou dar um exemplo do açaí, que eu acho legal. O açaí é muito bom. Quem gosta, come em qualquer momento. Depois de uma feijoada, você pode estar cheio, você vai comer um açaí, porque você gosta. Aquilo é bom. Agora imagine que eu chegue no João, ele não gosta de açaí. E eu estou comendo um açaí, eu falo assim, João, isso é uma delícia. Olha como esse açaí é bom. Você precisa experimentar esse açaí. Olha que delícia. O João vai querer experimentar o açaí? De jeito nenhum. E por que isso é importante para nós? Jesus, ele precisa se tornar assim tão prazeroso para nós. Onde ele se torna a nossa delícia. A gente se satisfaz nele, a gente prova, e ele é tão bom, que quando a gente fala dele para as pessoas, é inevitável, elas querem ele. Porque é tão prazeroso, elas veem a sua alegria.
Elas veem o quanto você é grato, elas veem o quanto você é empolgante, o quanto falar de Jesus é apaixonante para você. E elas falam, eu quero isso. Esse é o que eu preciso. Não existe método de evangelismo mais poderoso do que comer um açaí, estar satisfeito nele para oferecer para o outro. Na linguagem espiritual, estar satisfeito em Jesus. Porque assim as pessoas vão olhar e elas vão querer aquilo que nós temos. Sabe, um lugar onde você encarna essa mensagem sem você falar nada. Apenas das pessoas olharem para a sua vida, elas veem tanto brilho, elas veem tanta empolgação, elas veem tanta alegria, que elas falam, o que é isso? Sabe, eu até comento com a Mica de vez em quando, às vezes eu me deparo com alguns cristãos, que eles parecem que chupam limão o dia inteiro. Não sorriem, mal dão um bom dia, não olham no olho de ninguém, estão sempre fechados. E a minha pergunta é, será que Jesus tem sido ruim e mal para essa pessoa? Porque se a vida dela demonstra que Jesus não é bom, as palavras que ela tem para me dar, com certeza eu não quero ouvir. Percebe o quanto isso é muito importante? Estar satisfeito nele vai fazer com que pessoas sejam desesperadas por conhecê-lo. Eu lembro de uma experiência que aconteceu em Curitiba, na sexta-feira. A gente se dividiu em grupo, um homem e uma menina, e eu fui abordar um rapaz, e essa menina foi abordar uma outra pessoa, e na hora o Espírito Santo falou para mim assim, aborda aquele rapaz. E eu fui até ele, na hora que eu cheguei, o Espírito Santo falou para mim, sorri. E ele estava fechado. Sabe aquela cara de drogado que passou a madrugada inteira usando droga? Não sei se vocês conhecem esses que passam na rua de vez em quando. Ele estava mais ou menos assim, bravo. É tipo assim, se eu chegasse perto, ele ia me agredir. Eu pensei. Eu falei, sorri para ele? Tá bom. Cheguei, mais ou menos uns 3, 4 metros de distância, com o livreto na mão que a gente estava entregando. Parei na frente dele assim, comecei a sorrir. E fiquei parado. Ele olhou para mim, começou a me encarar e eu sorrindo para ele. Aí eu continuei avançando. Sorrindo para ele. Parei na frente dele e falei assim, olha, com certeza você não quer me ouvir. Mas se você me der 1 minuto, eu quero compartilhar por que eu estava sorrindo para você. Aí ele falou, tá bom, senta aí. Ele sentei e tal. Desse 1 minuto eu fiquei quase 10 minutos com ele. Ele compartilhou a história dele para mim. Foi o único nome que eu lembrei. Sandro é o nome dele. De todas as pessoas que a gente evangelizou, ele foi o único nome que eu lembrei. Ele falou para mim que ele saiu de Curitiba e foi para Portugal para poder trabalhar. Chegando lá, ele começou a trabalhar num restaurante. O dono do restaurante alugava como se fosse uma kitnet para os funcionários. Só que ele pagava esses funcionários com droga, com crack. E aqueles funcionários começaram a se tornar viciados em crack. Porque ele pegava os caras que chegavam de longe, pessoas que estavam precisando de emprego, e muitas dessas pessoas estavam nessa condição. E eles precisavam do emprego. E esse homem usava essa situação para poder aproveitar o trabalho deles. E ele começou a compartilhar comigo, ele foi abusado, aconteceu várias situações. Eu contei meu testemunho para ele, comecei a compartilhar o evangelho com ele, e ele falou para mim, sabe por que eu deixei você sentado ao meu lado? Porque você apareceu sorrindo para mim. E ninguém sorria para mim assim, há muito tempo. Percebe? A abordagem que eu fiz, de pedir 1 minuto da atenção dele, talvez não teria sido eficaz. Mas porque ele me viu sorrindo, ele queria descobrir o porquê que eu estava sorrindo. Qual que era o motivo da minha alegria. Ele entregou a vida para Jesus, ele orou comigo, e depois ele foi embora. Isso foi muito especial e me marcou bastante. E me fez perceber que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, ou elas estão resistentes para ouvir aquilo que a gente tem sobre Jesus, porque a gente tem pouca empolgação, pouca alegria, quando a gente compartilha o evangelho com as pessoas. É como eu oferecer esse açaí para o João, dizendo que é bom e eu estou fazendo careta. Sabe, esse tipo de Jesus, que as pessoas lá fora precisam conhecer, é esse Jesus que se importa, que sorri, esse Jesus que senta, que ouve o que elas têm para dizer. Esse Jesus que não julga, não condena, não aponta. Esse Jesus que abre um caminho para elas serem restauradas e voltarem para Ele. É esse tipo de Jesus que precisa fluir através da nossa vida. E muitas vezes, sem a gente abrir a boca. Quantas vezes, talvez vocês podem até falar sobre isso, de pessoas que chegaram em você e disseram, olha, você tem uma luz em você. Eu não sei o que é.
ou você tem algo diferente. Porque rapidamente ela percebeu que, diferente de todas as pessoas, você tinha algo de especial. E sem ela saber, era o próprio Espírito Santo em você. Isso é muito poderoso. Esse é um tipo de evangelismo que parece simples, mas isso pode trazer muitas vidas para o Senhor. Antes de eu me converter de fato, eu participava de uma célula. E quando eu cheguei nessa célula, foi o que me chamou muita atenção. Porque, vocês sabem, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de comunhão, a gente gosta de estar junto. A gente fala que saudade de você, eu vi você ontem, sabe? Então eu cheguei na célula, as pessoas me receberam assim. E eu fiquei pensando, cara, que é isso? Como que as pessoas podem sentir um amor e se preocupar com alguém que elas não conhecem? Isso me chamou a atenção, porque o Jesus que eu conhecia não era esse tipo de Jesus. Era aquele Jesus que, quando as pessoas me apresentavam, diziam para mim assim: você está bebendo? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você está se prostituindo? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Nós sabemos que o pecado vai levar essas pessoas para a condenação. Mas esse não é o caminho que nós alcançamos o coração delas, para apresentar Jesus. E isso gera muita resistência no coração daqueles que estão ouvindo a respeito de Jesus. Então, quando me receberam na célula desse jeito e começaram a falar de Jesus, eu fiquei curioso, eu quis conhecer, eu quis participar, eu quis saber quem esse Jesus era. E dali para cá eu percebi o quanto nós estarmos satisfeitos em Jesus. Cara, é muito especial. E pode tocar as vidas das pessoas assim, sem que a gente faça muito esforço. Muito esforço. Eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente tem vivido em alguns dias, onde parece que a gente sai de casa, tem uma nuvem densa de trevas assim, ó. Você se sente cansado, você se sente exausto, você acorda com sono, cansado, não importa a noite boa de sono que você teve. Parece que é um ataque atrás do outro, parece que as coisas não avançam. E nós estamos vivendo dias onde o lugar secreto, a intimidade com Jesus e o relacionamento com Ele, vai sendo tentado a ficar cada vez mais em segundo, em terceiro, em quarto plano. É por isso que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. Eu acho interessante, porque quando Jesus ele fala a respeito da geração atual e da sua volta, ele fala que vai ser como os dias de Noé. E ele não fala coisas assim do tipo, a perversidade que acontecia no tempo de Noé, como estava o estado daquela nação. Ele fala coisas boas, as pessoas vão casar, vão se dar em casamento, as pessoas vão estar festejando, celebrando, vão estar vivendo a vida tranquilo, desfrutando de coisas boas. Sabe o que tira a nossa fome por Deus? Não são pecados escandalosos, são coisas boas que Ele nos dá. É a bênção que Ele libera sobre a nossa vida. E se a gente não está atento e não percebe, isso vai roubando a nossa fome, o nosso desespero pela presença de Deus. Vai nos roubando da satisfação de simplesmente estar com Ele. Sem agenda, sem horário, sem tópicos, simplesmente estar com Ele. Sabe aquele momento que você chega no secreto e diz: Jesus, eu não tenho uma lista de oração, eu não tenho um devocional para fazer, eu só quero estar aqui. Eu só quero curtir a sua presença. Eu só quero ser amado por você. Eu só quero me fascinar. E a partir daqui o Senhor faz o que você quiser. Sabe, a gente precisa redescobrir a fascinação pelo secreto. A gente precisa redescobrir. Porque nós, com o passar do tempo, caminhando com Jesus, servindo, sendo intenso, vendo Deus nos usando e fazendo coisas muito poderosas, a gente aprende a fazer as coisas. Eu sou líder de célula. Eu sei muito bem conduzir uma célula sem orar por ela, sem delegar funções, sem me preparar para uma célula. Eu sei muito bem como eu vou servir no acolhimento quando eu chego aqui. Eu sei servir no ministério de fotografia. E eu não preciso de Jesus para isso.
Percebe como nós podemos facilmente fazer as coisas sem que a presença de Deus seja esse combustível para que ela aconteça? Sabe, se nós vamos servir, por exemplo, eu vou dar um exemplo como a gente participar do ministério. A gente vai servir no acolhimento. É o exemplo onde eu faço parte. A gente vai servir no acolhimento. E a gente não vem preparado, sabe, consciente de que eu estou sendo um instrumento nas mãos de Deus, que Ele quer me usar, que esse ambiente é um lugar santo, que a presença de Deus pode tocar vidas aqui, e elas nunca mais serem as mesmas. Que a maneira que eu sirvo, e o quanto Jesus deseja fluir através de mim, pode ser tão intenso e poderoso, que vai impactar vidas que talvez vão entrar aqui apenas uma vez. Se eu não me preparo em casa para um culto, eu ainda não entendi o quanto eu preciso de Jesus. O quanto eu preciso ser desesperado por Ele. O quanto Ele precisa me fascinar. Sabe, às vezes, eu falei sobre isso semana passada, mas uma das coisas que eu sempre fui quebrantado na minha caminhada com Jesus era quando eu falava com pessoas e elas tinham 20, 30, 40 anos de ministério. E elas falavam de Jesus com a mesma paixão, com a mesma empolgação, como se elas tivessem se convertido hoje. A gente estava sentado lá na mesa do café em Curitiba, com uma professora que foi a professora de evangelismo nossa. O nome dela é Jennifer. Ela é dos Estados Unidos, ela está morando em Campinas, e foi ela quem treinou a gente, quem nos liderou nos evangelismo. E ela é hardcore. Você pensa que o Todd White é sinistro evangelizando? Você tem que ver essa mulher, velho. Ela é fora do comum. Ela orava pelos policiais, ela orava por cura. Cara, ela fazia umas coisas sobrenatural. A gente estava no horário do almoço, sentado no almoço, o garçom vinha servir, ela começava a orar, o garçom soltava a bandeja em cima da mesa e começava a chorar. E o local onde a gente estava lotado de gente. Ela não estava se importando com quem estava em volta, com as pessoas que estavam olhando, porque ela sabia quem ela era. Ela era filha e ela estava ali para representar Jesus. Ela estava ali para mostrar quem Deus é. Ela estava ali para mostrar o que o reino de Deus pode fazer. Ela estava ali para ser filha. Cara, isso me desafiou. A gente estava sentado na mesa, eu perguntei para ela assim, tinha uma tradutora que estava com a gente, né, e tinha um outro rapaz também que estava traduzindo. Aí eu disse para ele assim, olha, pergunta para ela, qual que é o segredo dela passar 20 anos servindo Jesus, e ela ainda conseguir falar dele com lágrimas nos olhos? Aí ele falou, ele traduziu, aí ela deu aquela risadinha, sabe quando a pessoa está adorando, de repente ela dá uma risada espontânea que vem do Espírito? Ela fez isso. Aí ela olhou para mim assim, e começou a falar, e ele traduzindo, e ela falou, sabe qual que é o segredo? Ser fascinado por ele. E eu estava esperando que ela me desse uma resposta assim bombástica, é orar 1 hora por dia, é jejuar 5 vezes na semana, é você participar de todas as vigílias, sabe, é você servir o máximo que você puder, é você fazer um monte de coisa para Jesus. E ela me disse, é apenas estar fascinado por Ele. Uma mulher de 20 anos caminhando com Jesus, ainda consegue ser fascinada por Ele, meu amigo. Agora eu entendi o porquê que ela alcançava tantas vidas, e como que Jesus fluía através dela de uma maneira assim muito especial. Era inevitável, ela não conseguia conter. Era como um perfume cheiroso, que por onde você passa ele exala. Jesus era assim na vida dela. Isso me impressionou. Porque ela entendeu que ser filho basta. Esse lugar de ser filho basta. Esse lugar de intimidade, de pertencer a Ele, de ser dele. Isso basta. E o meu desejo é que Jesus nos fascine. Essa é uma das orações que eu faço todos os dias. Jesus, me fascina, como na primeira vez. Me apaixona, Jesus. Eu sou muito tentado a amar outras coisas, mas gera um amor em mim que seja tão grande a ponto de eu amar você como você deseja. A gente precisa cultivar isso. A gente precisa ter esse desespero. A gente precisa ser faminto por Ele, louco por Ele. A gente precisa desejar Ele. Ele precisa ser o ar que a gente respira. Ele precisa ser a comida que a gente se alimenta.
Ele precisa ser tudo para nós. A ponto de que se a gente passar apenas um segundo, um momento sem pensar nele, a gente fala, não, não dá. Ele precisa me fascinar. Ele precisa ocupar os meus pensamentos. Ele precisa consumir meu coração, a ponto de que ele se torne o primeiro, o exclusivo, o único. Isso precisa nos fascinar, velho. Porque então, a partir desse lugar, o evangelismo vai se tornar algo comum. Vai se tornar algo que flui de dentro de nós, como um coração que está cheio e transborda pelas palavras. A gente não vai precisar forçar, convencer. Porque é esse Jesus que transborda através da nossa vida. Amém? Abram comigo em Salmos 37. Salmos 37, 4. Esse é um versículo bem conhecido, ele está em alta nas canções dos bravos, da galera do Jesuscope. Salmos 37, 4. Não, perdão, irmãos. Salmos 27. 27, 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua presença no seu templo. Uau! Eu não sei se vocês param para pensar quando vocês leem essa passagem da Bíblia, mas ela foi escrita por Davi. E Davi era um rei. E como um rei, ele não tinha necessidade de nada. Ele não tinha falta de nada. Ele poderia ter a esposa mais linda de todo o Oriente. Ele tinha as melhores comidas. Ele dormia nas melhores camas. Ele tinha o palácio mais top, lindo. Ele tinha as maiores riquezas que um homem poderia desejar. Ele era um homem completamente satisfeito. Só que quando ele descobriu aquilo que Jesus podia proporcionar para ele, quando ele teve um encontro com Deus, é como se fosse aberto uma fome insaciável no coração dele. E ele não desejava mais nada. Ele queria apenas uma coisa: conhecê-lo, contemplar a sua beleza, ser fascinado por ele. Todos os hinos que nós vemos de Davi, os seus salmos, o relacionamento de Davi com Deus, cara, era um homem que era um rei, que não tinha falta de nada, ele tinha tudo, mas nenhuma dessas coisas fascinavam mais ele do que Deus e a sua presença. Nada era tão belo quanto contemplar a beleza de Deus e ser fascinado por ele. Nada era tão belo do que estar na presença de Deus. Sabe, às vezes a gente olha para esses homens e a gente pensa que são coisas inalcançáveis. E o que nós de fato precisamos é ser violentos, sabe, é ter mais fome, é desejar mais, é não se satisfazer com aquilo que a gente já tem, é não se satisfazer com aquilo que nós já experimentamos. Existe um lugar mais profundo de fome por Deus, e Jesus é aquele que nos satisfaz por completo, e ao mesmo tempo Ele abre uma fome insaciável por mais dEle. Uau, quem faz isso? Quem nos torna completo e ao mesmo tempo nos esvazia para que Ele possa preencher de novo? Senão Jesus. Esse desejo, essa uma coisa, essa única ambição, essa obsessão que Davi chega a dizer: eu não vou dar descanso para os meus olhos enquanto eu não contemplar você,
enquanto eu não te ver, enquanto eu não tenho uma experiência tão poderosa e radical. Sabe, ele era violento. Ele entendeu que estar com Deus era suficiente, que conhecê-lo era suficiente. A gente olha para a vida de Paulo, por exemplo, e a gente olha aquela declaração que ele faz em Filipenses 3:8, onde ele diz que ele considera todas as coisas como perda para ganhar Cristo. E a gente pensa, como que um homem pode fazer uma declaração como essa? O que esse homem viu que foi tão revelador, tão fascinante, a ponto dele considerar os seus títulos, toda a sua vida, tudo que ele construiu antes de Jesus, e tratar isso como perda, para poder conhecê-lo, para poder experimentar mais da sua presença, para poder entrar nesse lugar de satisfação, de deleite, onde a presença de Deus te satisfaz. É para esse lugar que Deus quer nos conduzir. Entende que não tem a ver com o evangelismo? Porque se isso não é uma realidade para nós, de sermos fascinados por Ele, de Ele nos ter por completo, da gente ter desespero pela Sua presença, os resultados podem vir, mas eles não vão ser duradouros. É isso que eu estou tentando de alguma forma enfatizar para a gente. Tudo precisa acontecer aqui, nesse lugar secreto, no secreto com Jesus. E às vezes pode parecer que a gente ministra sobre isso, fala sempre sobre isso, mas é comprovado, dados do IBGE, da deficiência que a igreja evangélica tem hoje de membros que são apaixonados pela Bíblia. Nós temos aqueles que leem uma vez por semana, durante o culto, ou às vezes não lê, só abre e já fecha. Nós temos uma grande deficiência com homens e mulheres que têm uma vida de devoção, que não se resume apenas a um culto de domingo. Isso é uma verdade. E nós precisamos lutar contra a apatia. A gente precisa lutar contra a indiferença, contra a preguiça. A gente precisa reorganizar nossas prioridades, para que nada ocupe o lugar de Jesus, para que a gente não negligencie esse lugar de intimidade com o Senhor, para que a gente não coloque essa responsabilidade em outros. É muito ruim quando a nossa intimidade com Deus, ela é baseada naquilo que eu posso receber em um culto de domingo. Isso é muito superficial. Tudo que Jesus fez por nós, o novo e vivo caminho que Ele abriu de acesso até o coração de Deus, era para que a gente pudesse experimentar sem medidas a sua presença, o conhecimento de quem Ele é, ser transformado de glória em glória e viver uma vida cristã intensa, enérgica, empolgante, que apaixona, que desperta interesse nos outros, que incendeia vidas. Eu gosto de uma declaração que Jesus faz sobre João Batista. Ele era como uma lâmpada que queimava e ardia. Por onde João Batista passava, ele não precisava falar nada. O fogo que queimava no coração dele, a paixão que ele tinha pelo noivo, pelo Messias que ele estava anunciando, era tão intensa que as pessoas olhavam e ficavam constrangidas com a devoção dele. A nossa devoção e a nossa busca por Jesus precisa chegar num nível onde as pessoas possam ver isso refletindo através de nós. Sabe, na maneira que a gente se comporta, na maneira que a gente se relaciona, na maneira que a gente lida com crises, com imprevistos que surgem, com a maneira que a gente reage aos problemas, na maneira que a gente administra as finanças, na maneira que a gente se relaciona no nosso casamento. Uma das coisas que eu tenho orado muito é: Jesus, eu quero ser um homem da presença, apaixonado pela presença, mas não me deixa falhar com a minha esposa, não me deixa ser negligente com a minha casa, porque eu posso conquistar muitas almas para você, eu posso ganhar o mundo, mas se de fato eu não estiver amando a minha esposa como Ele deseja, isso não vale a pena. Eu posso ser um homem da presença, mas ainda isso não vale a pena. O meu desejo é que quando olharem para mim, para o meu casamento, para a minha vida, possam dizer: a sua vida me empolga, a sua vida desperta algo em mim que eu ainda não conheço.
Os vizinhos possam olhar para nós e dizer, olha, eu nunca vi vocês tendo uma discussão em casa. Como que é possível um negócio desse? Vocês fecham a porta? Não, é que a gente aprendeu a lidar com isso sem que os outros precisem ouvir. Sabe, esses tipos de realidades assim, que despertam nas pessoas curiosidade para saber como é a sua vida. Por que você se destaca dos outros? A presença faz isso. Quando a presença de Deus nos marca, e ela gera em nós essa fome violenta por Ele. Abram comigo em João 17, 26. João 17, 26. Essa foi a oração de Jesus antes dele ser crucificado, e essa oração é muito especial, ela tem muita revelação especial aqui. E olha o que diz no versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Olha o que ele diz, eu os fiz conhecer o teu nome, e ainda continuarei a fazê-lo conhecer. Jesus está falando, ele está dizendo assim, olha, eu vou subir para o Pai, eu vou cumprir a minha obra, eu vou ser crucificado. Só que tem uma coisa que precisa ser uma ambição para vocês, algo que precisa marcar a sua vida, algo que precisa marcar a sua vida diariamente. Conhecimento de quem eu sou, revelação de quem eu sou. Jesus prometeu para nós, ele orou para o Pai, dizendo, Pai, que eles me conheçam profundamente. Vocês acham que Deus respondeu a oração de Jesus, sim ou não? Sim. Ou seja, aquilo que Jesus orou por nós, é uma realidade que nós podemos desfrutar. Ele orou para que a gente não conhecesse Ele de maneira superficial. Ele orou para que a gente não tivesse um relacionamento raso. Ele orou para que o nosso secreto não fosse algo rotineiro, algo feito por dever, por obrigação. Mas Ele orou para que a gente pudesse experimentar de um conhecimento que se renova dia após dia. E quanto mais nós conhecemos, mais a gente se apaixona. Quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente deseja. Quanto mais a gente conhece Ele, mais Ele gera fome e desespero em nós. Uau, se Jesus orou para a gente desfrutar disso, por que a gente não está correndo para esse lugar? Ele orou para que a gente vivesse essa realidade de profundidade com Ele. Isso é muito especial para mim. Ele orou para que a gente pudesse vivenciar isso. Sabe, às vezes a gente faz muita comparação com a vida de outras pessoas. E a gente chega até a falar, poxa, eu queria ser um Billy Graham, eu queria ser um Todd White, eu queria ser uma Kathryn Kuhlman, eu queria ser uma Cindy Jacob, eu queria ser uma Jennifer, como eu mencionei aqui, eu queria ser tal pessoa, só que Deus nos fez de maneira particular, assombrosamente maravilhosa. Ele colocou qualidades em nós, e Ele tem um relacionamento específico para a gente. Aquilo que aqueles homens desfrutam é muito especial, mas o que Deus diz para nós é que nós podemos viver isso de maneira intensa e muito poderosa. Às vezes a gente pensa assim, poxa, aquilo que Moisés viveu, aquilo que Abraão viveu, aquilo que João Batista viveu, aquilo que Paulo viveu, e eu posso dizer para vocês que aquilo que nós temos para viver hoje é muito maior do que aqueles homens experimentaram. Porque aqueles homens experimentavam em partes aquilo que hoje nós podemos experimentar com plenitude. É isso que o apóstolo Paulo diz. Com o rosto descoberto, contemplando a face de Deus, vocês são transformados de glória em glória. A imagem do próprio Deus. O apóstolo Paulo estava falando de um nível de intimidade com Jesus que nos transforma e nos torna mais parecido com Ele. Ele está falando de uma realidade que nós podemos viver no Espírito hoje, porque a gente não tem partes do Espírito. Ele habita em nós. Não existe limite. Sabe qual é o limite? Aquilo que a gente define como limite. Se você disser aqui tá bom, tá bom. Se você disser eu quero mais, eu quero ser mais intenso, eu quero ser mais violento, eu preciso experimentar mais de Deus, isso vai acontecer. É você que define o limite, a intensidade e o quanto você pode receber de Deus. Cara, isso é muito poderoso. Lá em Ezequiel 47, fala a respeito de 4 níveis do rio de Deus. A gente conhece bem, o pastor ministrou aqui muitas vezes sobre isso.
E fala que o anjo pegou Ezequiel, conduziu ele para o rio, e a água batia no tornozelo. E ele ainda não estava satisfeito, ele queria mais, ele continua avançando. A água começa a bater nos joelhos. Ele ainda não estava satisfeito, ele queria mais. A água começa a bater nas cinturas dele. Aquilo ainda não era suficiente. Ele decide ir mais fundo. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar onde ele conseguia passar apenas a nado, porque a água cobriu ele completamente. Ali é a respeito de níveis daquilo que nós podemos experimentar com Deus. Percebe? Quem foi que definiu o limite? Não foi o anjo. Ezequiel definiu. Eu quero mais. Eu quero mais. Nós podemos definir o limite. Se nós queremos continuar no raso e superficial, apenas ouvindo histórias de pessoas que foram usadas por Jesus, que têm feito histórias, que têm tocado pessoas, a gente vai se empolgar para daqui 20 alguns dias ir para Fire, porque a gente vai ter alguns homens e mulheres de Deus que vão impor as mãos sobre a minha vida e talvez eu vou voltar de lá pingando e vou ser usado por Deus. Só que a realidade é que nós podemos ver isso hoje. Nós podemos construir histórias com Deus hoje. É isso que precisa nos empolgar. Nós podemos viver o que esses homens vivem ainda mais intensos hoje. Nós podemos construir histórias com Jesus hoje. Sabe, por muito tempo eu orei, Deus, eu não quero contar os feitos que outros fizeram. Eu não quero olhar para a vida desses homens e ficar admirados com o que eles estão vivendo. Eu quero viver isso que está aberto, disponível e liberado para mim. E Deus responde à nossa fome. Por isso, enquanto eu ministro, de alguma forma a fome tem sido gerada no seu coração. Deus está contemplando e Ele vai responder essa fome. É isso que Ele faz. Tudo acontece a partir desse lugar de fome, de devoção, de intimidade. Onde ser filho basta, ser dele basta. Eu gosto muito de olhar para a vida de Abraão e o título que Deus dá para ele, como Abraão, vírgula, meu amigo. Uau, olha que coisa especial. A gente está falando de um amigo de Deus. A ponto de quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou assim, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra sem antes comunicar ao meu amigo o que eu vou fazer. E ele foi contar para Abraão. Imagina, gente, a gente entrar num nível de relacionamento com Deus, onde Ele não faz nada sem antes compartilhar com a gente. Onde Ele não faz nada sem antes sussurrar os seus segredos para nós. Onde Ele não vai fazer nada sem que antes Ele compartilhe com a gente aquilo que Ele quer fazer. Não para pedir a nossa permissão, mas porque Ele quer que a gente participe com Ele. Jesus fala sobre isso em João. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 19. Olha só o que Jesus diz. Jesus lhe deu esta resposta. Em verdade, lhes digo, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Era essa a ideia. Jesus está dizendo para nós que aquilo que Ele estava fazendo, que o ministério dele, não foi marcado por demanda, por pressão, por necessidade, mas por uma agenda que Deus tinha. Sabe o que eu acho interessante? É que nesse capítulo, a gente tem aquela passagem do tanque de Betsaida, alguma coisa assim, não me lembro agora. Onde tinha aquelas pessoas enfermas, e as pessoas diziam que um anjo descia naquele rio, agitavam as águas, e o primeiro que caísse lá era curado. E de repente Jesus entra nesse lugar. Tem um monte de enfermo lá. Se eu fosse Jesus ali, eu ia fazer um show de fé. Eu ia curar todo mundo. Jesus curou apenas um homem. E foi embora. E eu pensei, por que ele fez isso? Então ele diz aqui no versículo 19. O Filho não faz nada sem antes ver o Pai fazendo. Era a agenda de Deus. Deus queria tocar apenas um homem ali naquele dia. Jesus estava no secreto com Deus, e no secreto ele ouvia a voz de Deus. Ele contemplava aquilo que Deus estava fazendo, as pessoas que Deus queria alcançar. Então ele se movia para cumprir aquilo que Deus queria fazer. Uau, imagina isso. Você acordar pela manhã
E Deus compartilhar com você aquilo que Ele quer durante o dia, as pessoas que Ele quer alcançar, o que Ele quer fazer, pessoas que Ele quer tocar. Uau! É isso que Ele quer fazer com a gente. É esse lugar onde ser filho basta, onde eu escuto a voz de Deus, onde eu contemplo aquilo que Ele está fazendo, então eu me movo para fazer parte. Cara, isso é muito especial. E a gente vê outras vezes que isso aconteceu. Jesus poderia ter tocado várias pessoas, mas Ele tocou apenas algumas, ou uma só. E o interessante, que foi semelhante ao que aconteceu com o Gadareno, que depois que ele foi convertido, a Bíblia diz que ele foi para Decápolis. É duas palavras ali, Deca, cidade, Deca 10, e Polis, Decápolis, cidade. Ele evangelizou em 10 cidades. A mulher samaritana, depois que conheceu Jesus, voltou para sua aldeia e ganhou todo mundo. Percebe? Talvez a pessoa que você pode encontrar durante o dia, pode ser a pessoa que vai marcar essa geração. Se nós estivermos atentos para ouvir o que Deus está falando, entender o seu coração e fazer parte disso. Uau, como a gente começaria a se mover com muita sensibilidade e tocar pessoas. Lá em Curitiba, a gente fez uma oração inicial, a gente orava e dizia, Espírito Santo, quem você quer encontrar? Nos dá um nome. Aí às vezes vinha um nome. Nos mostra a pessoa, nos dá alguma característica. E às vezes vinha a cor do cabelo, a pessoa estava usando óculos, a pessoa estava com tal roupa, era muito claro. Não vinha assim, muito fácil e a gente percebia. Mas você está atento. O Espírito Santo está falando com você, assim como a gente aprendeu aqui nas séries anteriores, na terça-feira, que é uma realidade que Deus tem para nós e a gente ia até essas pessoas e era tão interessante que quando a gente chegava lá, sabe, o coração delas já estavam preparados. E elas ouviam o Evangelho e entregavam a vida para Jesus. Porque antes da gente chegar lá, Deus já tinha tocado elas e preparado elas para receber o Evangelho. Então Ele vem e compartilha com você quem é. E você vai até ela e apenas colhe o fruto daquilo que Deus já estava fazendo. Olha que precioso isso. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. No 20 ele diz assim, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Uau. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Olha o que Jesus está dizendo. O Pai tem prazer em revelar para nós aquilo que Ele deseja fazer. Será que a gente tem prazer em se preocupar e perguntar para o Pai aquilo que Ele quer fazer? Isso é muito importante. Conhecer o coração do Pai, saber o que Ele quer fazer, então se envolver com isso. Que Deus nos dê a graça de alcançar esse nível. E eu quero caminhar para o fim, e eu quero falar sobre 3 coisas, ou 3 ferramentas, 3 fundamentos, que é inegociável. É básico, como eu falei, é arroz com feijão, mas é inegociável na nossa caminhada com Jesus. Por quê? O nosso relacionamento com Jesus, ele não tem um fim em nós mesmos. Ou seja, eu não me relaciono com Jesus apenas para mim. Jesus tem o prazer de fazer com que o relacionamento que eu tenho com Ele, com aquilo que eu experimento, toque outras pessoas. Era isso que Ele fazia quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Atos. Aqueles homens estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Em Atos 17, chegam a dizer que esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Porque o relacionamento desses homens impactavam outras pessoas, tocavam outras realidades, não ficavam só neles. E é isso que Deus deseja, que aquilo que a gente experimenta, que o nosso relacionamento com Ele, que a unção que Ele libera sobre a nossa vida, que esse batismo, esse empoderamento que Ele nos enche, não fique só em nós. Isso alcance outros. Isso toque outras vidas. Isso marque outras pessoas. E como é que a gente cultiva isso? Como é que a gente mantém isso vivo? Primeira coisa, e inegociável, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E como eu comentei antes, a gente tem uma tendência muito forte a negligenciar a palavra de Deus. Às vezes, por não entender, às vezes por parecer difícil, às vezes por não saber por onde começar, e a gente deixa
a palavra de Deus de lado e a gente para de olhar para ela como questão de vida ou morte, como fundamento para a nossa fé e para a nossa vida, como aquela que orienta os nossos passos, as nossas decisões, mas principalmente que revela para nós o caráter de Deus, o coração de Deus, o que Ele pensa sobre nós, os seus propósitos para a minha vida. A palavra de Deus, ela é inegociável. Não tem como a gente ter um relacionamento com Deus se a gente não tiver uma vida fundamentada na Escritura. Não tem pregação do Evangelho se a gente não tem conhecimento da Bíblia. Deus, Ele não tem responsabilidade com aquilo que a gente fala. Ele tem responsabilidade com a sua palavra. Então, se aquilo que a gente fala não é a sua palavra, Deus não se responsabiliza em trazer fruto através disso. Deus, Ele não tem responsabilidade com um pregador, mas com a palavra que está sendo pregada. É ela que não volta vazia. É ela que tem efeito. É ela que gera transformação. É a palavra de Deus que traz restauração, que traz cura, que liberta. É a palavra de Deus que libera poder. É a palavra de Deus que transforma nações. É a palavra de Deus que vira o mundo de cabeça para baixo. É a palavra de Deus. E se a gente não entender que ela precisa ser prioridade para nós, a gente não vai alcançar resultados. Glória a Deus, a gente tem uma igreja que se preocupa muito com a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, e que é muito profundo com a palavra de Deus, e que se importa tanto com isso, que traz devocionais todos os anos para nós. E eu quero aqui de alguma forma reforçar a importância disso. Não negligencie a sua vida devocional. Não negligencie a sua vida de devoção. Mas, mais importante que isso, não deixe que a sua vida de devoção acabe depois que você feche o seu devocional. Ela apenas começa ali. A sua vida de devoção precisa continuar ao longo do seu dia, ouvindo a Deus, entendendo o que Deus está fazendo, conhecendo o coração dEle, buscando ser santo, buscando se parecer mais com Jesus, de fazer o que Ele faz, de permitir que a vida de Jesus flua através de nós. E a palavra de Deus é importantíssima. E nós precisamos que Deus gere em nós uma fome por isso. Eu lembro, no começo da minha conversão, hoje eu não faço mais isso, mas eu lembro que no começo da minha conversão, o meu travesseiro era a minha Bíblia. Minha mãe ficava até brava comigo. Eu dormia em cima da minha Bíblia, para me acordar e já ler ela. E a primeira coisa que eu lia, eu já acordava de manhã e já lia ela. A gente precisa fazer isso? Não, não precisa fazer isso. Mas isso era uma forma de eu manter a minha devoção em dia. Porque ela estava fácil, acessível para mim. E nada ia me distrair, sem que primeiro eu estivesse com o Senhor. Sabe, muitas vezes, a intimidade com Deus, ela não vai acontecer assim, ó. A gente vai precisar ser disciplinado. A gente vai precisar ter horário. A gente vai precisar ter tempo com Ele. Mas é importante que essa disciplina, esse dever, ele saia desse lugar e ele entre num lugar de desejo, de paixão, onde eu quero estar com Deus, onde eu quero ouvir o que Ele tem para dizer, onde eu tenho um desejo sincero. Eu lembro de uma experiência que Martinho Lutero teve. Ele falou que uma vez ele estava lendo a Bíblia e ele não conseguia entender um dos seus livros. Ele disse que ele se trancou no quarto dele, ele passou 4 horas lá. Ele dizia: Deus, se você não se revelar para mim através do que eu estou lendo aqui agora, eu não vou sair daqui. Deus se revelou para ele. Deus precisa ver isso, sabe? Esse desejo sincero de conhecê-lo. Esse desejo sincero de entender aquilo que a gente está lendo. Esse desejo sincero de ser obediente, de praticar a sua palavra, de obedecê-lo, como Davi ministrou aqui, no culto de domingo. Ele precisa ver esse desejo sincero no nosso coração. E a partir daí, Ele vai liberar níveis mais profundos para nós. Segundo ponto, a oração. Essa mão de via dupla, onde a gente fala com Deus, onde Deus fala com a gente ouve Deus, onde a gente tem esse relacionamento com Ele, de amigo, esse relacionamento profundo. Eu tenho percebido que a gente tem muita facilidade em falar com o Senhor. A gente tem listas, às vezes, de oração e a gente consegue falar e falar muito. Só que a dificuldade é
simplesmente parar para conseguir ouvir aquilo que Ele está falando. E Deus quer falar com a gente. Deus quer ministrar a gente. Muitas experiências que eu tive com o Senhor vieram de momentos onde eu estava com Ele no secreto, apenas em silêncio, permanecendo ali. Alguns minutos, um tempo a mais, apenas em silêncio, orando em línguas, pedindo para Ele vir, e a partir daí começava. A presença vinha. Ele começava a ministrar, a falar, Ele começava a revelar o seu coração. A gente precisa cultivar essa prática de ouvir. A gente está vivendo num tempo muito acelerado. A gente não suporta o silêncio. Às vezes a gente chega em casa de um dia corrido, a primeira coisa que a gente faz é ligar um louvor para já ouvir o louvor, para ficar animado, porque a gente não pode ficar em silêncio. A gente quer barulho de alguma forma ali, que possa de alguma forma nos manter atentos, enquanto Deus está querendo falar para nós, a partir do sussurro. Eu lembro de uma experiência que o Leonardo de Ravenhill contou, num livro que eu estava lendo, sobre sedentos por avivamento. E ele estava conversando com um homem chamado Stephen Hill. Ele foi um dos instrumentos que Deus usou para um avivamento que aconteceu em 1995, no Dia dos Pais, em Pensacola. Um avivamento sobrenatural que durou 5 anos. E Pensacola virou de ponta cabeça. E ele estava contando essa experiência, ele estava sentado assim, tomando um café com Leonardo de Ravenhill. E Leonardo de Ravenhill aproximou a cadeira perto dele, chegou mais perto, colocou quase a boca próximo do ouvido dele assim, e ficou parado. Aí ele disse assim: Steve, Deus quer sussurrar para você, porque Ele não compartilha segredos gritando. E eu fiquei, uau, isso é muito importante. Deus, Ele não compartilha segredos gritando, Ele sussurra, e a gente só consegue ouvir quando nós estamos atentos. E a oração nos coloca nesse lugar de sensibilidade, para ouvir a sua voz, entender aquilo que Ele está fazendo. A gente precisa cultivar essa vida de oração, essa vida de devoção com o Senhor. Essa vida de contemplação, de intimidade, de fascinação por Ele. E o secreto é esse lugar. Amém? Terceiro ponto. A respeito do jejum. Eu acho interessante a gente falar sobre ele. Às vezes a gente tem uma ideia que o jejum é como uma barganha com Deus, onde eu jejuo, me abstenho de algumas coisas, para então Deus me dar aquilo que eu preciso. E às vezes a gente vai para um extremo dizendo assim: Deus, eu estou precisando de uma promoção no trabalho. Eu vou jejuar por alguns dias, ou por algumas horas. O Senhor pode abençoar essa promoção nova? Ou eu quero comprar um carro, ou eu quero receber uma unção nova. Essas coisas estão erradas? Não. Mas se o jejum ele não parte desse lugar de fome por Deus, onde eu deixo de comer algumas coisas, eu me abstenho por um tempo, porque eu quero estar sensível à sua voz, porque eu quero ter fome por Ele, porque eu quero entender o que Ele está falando, porque eu quero conhecê-lo melhor. O jejum está sendo uma prática usada de maneira errada. Jesus ensina a respeito do jejum. Os discípulos estavam numa festa com Ele, e chegaram os fariseus e perguntaram para Ele assim: Jesus, os seus discípulos não jejuam como a gente? Aí Jesus fez uma analogia e disse para eles assim: olha, por acaso as pessoas da festa, os convidados, vão ficar tristes porque o noivo está na festa? A resposta obviamente é não. Mas quando o noivo se retira, existe uma certa tristeza. Porque o convidado principal não está na festa. E Jesus disse: eles vão jejuar quando o Filho do Homem for retirado. Ou seja, Jesus estava dizendo que o jejum está ligado à saudade por Ele. E não é simplesmente saudade da sua vinda, saudade do seu retorno. É saudade de estar com Ele, é saudade do secreto, é saudade de experimentar aquilo que a gente vivia antes. É saudade de ser profundo como no começo, entende? E a gente precisa ser violento, a gente precisa ser prático. A gente precisa decidir romper com a superficialidade, romper com a inércia, romper com o raso.
e cair de cabeça no fundo, no mais profundo, naquilo que Jesus ele tem para nós. É isso que Jesus conquistou. Quando o véu foi rasgado, ele nos deu acesso para viver isso. E a gente pode decidir continuar vivendo superficial, ou a gente pode decidir ir mais fundo. E esse é o meu desejo. Eu acordo pensando que existe mais. Eu durmo pensando que existe mais. Às vezes eu quero nem dormir para experimentar o mais. Porque eu sei que tem mais. Existe mais. E para finalizar, e vocês podem se levantar para a gente terminar. Entendendo isso, eu vou dizer por mim, eu vou compartilhar coisas do meu coração com você. Entendendo isso, eu não quero ser o líder mais bem-sucedido de célula. Eu não quero ter o carro do ano. Eu não quero ter a unção mais poderosa, que vai tocar milhares. Eu não quero viajar o mundo, pregando o evangelho e falando de Jesus. Eu quero apenas ser encontrado fiel, com os olhos em lágrimas, de paixão por Ele. Sabe, não existe resultado que satisfaça como Jesus. Nenhum desempenho, nenhuma performance se compara com Jesus. Ter Jesus, andar com Jesus, ser amado por Jesus, ser dele. Eu tenho um sonho, que é quando eu estiver bem velhinho, e eu tiver os meus filhos, 1 ou 2, e a gente estiver na mesa sentado fazendo lição, e a gente começar a conversar sobre a escola, sobre os desafios que eles estão enfrentando, e de repente começar a falar sobre Jesus. E ele olhar para mim, e ele vê lágrimas escorrendo no meu olho. Ele vê eu falando com entusiasmo. Ele vê eu falando com alegria. Ele vê eu apaixonado. Por que você está chorando? Eu poder dizer para ele, é por causa de Jesus. Ele ainda me fascina. Ele ainda me fascina. E que ele nos fascine. Que ele... Feche os olhos, irmãos. Vamos orar. Que ele se revele para nós de uma maneira tão intensa. Que ele nos marque com a sua presença. Que ele gere em nós um desespero por ele. Que ele nos apaixone. Compartilhando essas coisas com você, eu não quero de alguma forma gerar emoção no seu coração ou parecer super espiritual. Jamais. Mas eu quero que de alguma forma seus olhos possam voltar a se encher de lágrimas de novo. Que o seu coração possa queimar por ele de novo. E que ele leve você para esse lugar mais profundo de fome por Deus. Sabe, o meu desejo não é só falar sobre evangelismo. Porque isso é fácil. Mas ele precisa nos fascinar. Ele precisa nos apaixonar de novo. Acredito que muita coisa foi simples. Não foi nada novo. Chovi no molhado para vocês. Mas eu acredito que existe muita profundidade no simples. Eu acredito que existe muita fome naquilo que é construído no simples. Eu acredito que quando nós somos fiéis no pouco e no simples, a gente não despreza o simples. Deus, ele contempla isso. E ele libera mais. Ele libera mais. Esses dias nós temos um convite. Um convite para ser mais intenso. Um convite para ir mais fundo. Um convite para experimentar mais.
Um convite para colocar a nossa vida à disposição de Jesus. Um convite para fazer história com Ele. Um convite para que Ele nos marque e que a gente nunca mais seja os mesmos. Um convite para que os ambientes que a gente estiver sejam completamente alterados. Um convite para que o nosso trabalho já não permaneça mais o mesmo. Um convite para que o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade já não seja mais a mesma. Um convite para que a nossa família já não seja mais a mesma. Um convite para que os nossos cultos já não sejam mais a mesma. Porque a gente entendeu que a fome não é gerada pelo pregador aqui em cima, mas a fome é gerada por quem está sentado ouvindo a ministração e está sedento para que Deus toque, para que Ele faça, para que Ele se mova. O meu desejo e a minha oração é que a gente chegue num lugar onde, olha que a gente chegar na porta da igreja, pessoas caiam com a presença de Deus, sem entrar aqui dentro. Onde endemoniados passando na porta da igreja, sejam completamente libertos pelo peso da glória de Deus tocando esse lugar. Não por causa do lugar, mas porque Deus encontrou um povo faminto. Porque Deus encontrou uma igreja desesperada. Porque Deus encontrou uma igreja que entendeu que esse lugar de simplesmente ser dele, ser filho, basta. Que é o ápice de onde nós podemos chegar. Que a gente seja violento. Que a gente deseje por mais. Que a gente permite que o Espírito nos marque. No nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra, pela sua presença. Espírito Santo, eu peço que aqueles corações que estão famintos, que ao ouvirem essa mensagem não trataram como só mais uma mensagem comum, como palavras que eu já ouvi, mas que de fato decidiu que fome fosse gerada no seu coração, que entendeu que esse lugar de filho basta, que entendeu que existem lugares mais profundos. Talvez pessoas que fazem muito tempo, que não têm mais experimentado a sua presença nesse nível de fascinação, de lágrimas nos olhos, de devoção, que não têm entrado nesse lugar onde simplesmente estar contigo e desfrutar da sua presença é o que realmente basta. Eu oro para que você toque essas vidas agora. Toque a nossa igreja, Espírito Santo. Nós não queremos só mais uma série de ministrações e ouvir sobre temas que nós podemos acumular e dizer, eu já ouvi sobre isso. Mas que de fato a gente possa encarnar essa mensagem. Que a nossa vida seja o evangelho encarnado. Que a nossa vida seja como esse livro aberto, essa carta aberta que todos podem ler. Que todos possam acessar. Que a nossa vida, a semelhança do exemplo que eu dei do açaí, seja tão empolgante, nos energe, gere paixão, seja tão contagiante, que pessoas ao olharem para nós, possam desejar Jesus. Que a semelhança do exemplo que eu dei do Sandro, que viu eu sorrindo para ele e desejou entender o porquê que esse sorriso era tão diferente. Que Jesus possa fluir através de nós, dessa maneira, Senhor. Dessa maneira. Queremos nos apaixonar outra vez. Nos fascinar outra vez. Queremos nos desesperar outra vez. Queimando de amor por Ti, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu te peço que o nosso coração queime por vidas. Eu te peço que o Senhor continue revelando o seu coração para nós. Tendo encontros conosco. Marcando o nosso secreto. Para que a gente possa transbordar sobre outros. E que a gente possa olhar para as pessoas e ter zelo, se preocupar com a eternidade delas, e se permitir ouvir o Senhor, usar as oportunidades, e poder tocar vidas que o Senhor toque vidas através de nós, nos faça instrumentos nas suas mãos, por favor, Pai, nós queremos muito, nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós ainda colocamos empecilhos, mas eu sei que o Senhor pode nos usar, eu sei que se nós colocarmos limites, ainda assim o Senhor pode nos usar. Tire todos os limites que a gente coloca. Use as nossas limitações com ousadia, com poder, com coragem. E que vidas sejam impactadas pelo Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido.